e amém. No ano de 2002, uma matéria foi publicada intitulada News of the Weird. Notícias, uma tradução livre, notícias esquisitas. E veja como a notícia realmente foi esquisita. Em 2002, um jovem estudante de arte em Nova York resolveu apanhar um grande número de vacas e colocar várias palavras randomicamente, aleatoriamente, em todas as vacas. A expectativa dele é que em algum momento as vacas se alinhassem de tal modo que ele pudesse ler uma poesia. No mesmo período, na Inglaterra, uma professora de literatura resolveu pegar uma poesia, desmembrar as palavras da poesia e colocar em várias ovelhas. A expectativa dela é que daquela reunião de ovelhas, com tantas palavras distribuídas, uma nova poesia poderia surgir. E você sabe que pagaram $3.000 para ela fazer isso? Ela disse que com aquele experimento ela iria revolucionar a literatura e a mecânica quântica. Acho que até hoje as vacas estão andando, as ovelhas, e nada surgiu, porque isso realmente não passa de uma bizarrice. Mas nós não deveríamos jamais desprezar a arte, a beleza, a poesia, a música, porque o livro mais longo da Bíblia, que é uma coletânea de livros, pelo menos 5 volumes em um único, é o livro dos Salmos, que literalmente significa tanger, tocar. Um livro cuja mensagem passa pela nossa capacidade cognitiva e descansa nos nossos corações. E nessa noite, para comemorarmos esses 20 anos da Igreja Batista aqui, nesse bairro, nessa cidade, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo de número 20, que eu tenho certeza que nós vamos lembrar de qual foi o Salmo pregado nessa noite. Salmo 20, a partir do primeiro versículo. Salmo 20. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, e vou começar pelo que está em itálico, antes do primeiro versículo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá lá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos ergueremos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Como o próprio título em itálico, não em negrito, faz parte do texto original, nós sabemos que este é um salmo escrito pelo rei Davi. Agora, o texto não nos dá informação histórica suficiente para sabermos a ocasião em que este salmo foi escrito. Afinal de contas, Davi teve muitas aventuras na sua vida, muitas batalhas, muitas guerras. Alguns especulam que talvez este salmo tenha sido produzido
quando Davi iria enfrentar os amonitas, mas não sabemos. O que nós sabemos é que este é um salmo produzido antes da batalha, antes da guerra, e é um salmo que é quase que siamês com o Salmo 21, porque o Salmo 21 é o salmo de depois da batalha. E neste salmo nós encontramos a expressão das emoções poeticamente registradas do rei de Israel e de seu povo. Por que uma oração dessa natureza antes de uma batalha? Porque o Salmo 20 registra isso, uma oração antes da guerra. Meus queridos, nós sabemos que o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, definida no livro de Deuteronômio. Tecnicamente se chama de um pacto suzerano. Quer dizer, quando um rei poderoso conquistava um povo, ele colocava algumas diretrizes. Ele dizia assim: olha, eu conquistei vocês, vocês agora são meu povo. E se vocês me obedecerem, eu vou prover para vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou libertar vocês, vou livrar vocês dos inimigos de vocês. Mas se vocês me desobedecerem, se vocês se rebelarem contra mim, eu vou disciplinar vocês. E Deus colocou esse povo num lugar que nós conhecemos como Crescente Fértil. Crescente Fértil porque parece uma lua. E lá, naquele lugar, entre a Babilônia, o Egito, a Arábia, os hititas, lá num lugarzinho tão pequeno, Deus coloca um povo. E Ele diz: se você me obedecer, se você me seguir, todos esses povos verão a minha glória em vocês. E se vocês me desobedecerem, todos esses povos verão a minha disciplina sobre vocês. Por que essa oração? Porque eles sabiam que dependiam totalmente do Deus Todo-Poderoso para vencerem a sua batalha. Que se o Deus Todo-Poderoso não sorrisse sobre eles em graça e misericórdia, e não oferecesse a eles o seu favor, eles não venceriam. Você sabe que muitos povos são politeístas, acreditam em vários deuses, e alguns grupos são monoteístas, cristãos, judeus, muçulmanos, mas alguns ainda são enoteístas. Se você está comigo aí, diga amém. Quer dizer o seguinte: o enoteísta diz assim: não, existem muitos deuses, existem. Ah, mas o meu é o mais forte. Essa não era a posição do povo de Israel, e tampouco era o que Deus ensinava. O que Deus ensinava era: eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim. Isso é tão importante nessa oração que eles estão fazendo aqui, porque se fossem derrotados, não seriam derrotados por nenhum outro Deus, mas pelo Deus dos céus, que lhe colocaria um limite no caminho. É por isso que o povo se reúne neste salmo e clama a Deus, dizendo: o Senhor te ouça no dia da angústia. A ideia é que Deus esteja atento e aprovando em graça e misericórdia a sua vida, rei, porque você jamais será derrotado por qualquer outro Deus, porque há apenas um Deus, o grande Deus dos céus, o Deus de Jacó. Este salmo de luta e de batalha certamente deveria falar com todos nós, porque essa igreja completa 20 anos, não completa 20 anos sem luta, sem batalha, sem guerra. Aliás, ser um seguidor de Jesus, tal qual o povo de Israel no Antigo Testamento tinha que enfrentar regularmente as suas batalhas, para que a glória de Deus fosse vista neles, vale para todos nós hoje. Nós, meus queridos, estamos em batalha e luta continuamente. Neste salmo, que é dividido delicadamente em orações, do versículo de 1 ao 5, em confiança em Deus, dos versículos de 6 a 8, e de dependência de Deus, no versículo 9, nós encontramos todos os elementos necessários
para vivermos a nossa vida, para continuarmos lutando, e para essa data tão emblemática, não seja só hoje, mas surjam muitas outras, até aquele glorioso dia, quando o nosso Senhor vier ao nosso encontro. Não é à toa que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que o cristão deve estar pronto para as suas lutas, vestindo a armadura de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu jovem aprendiz Timóteo, na sua segunda carta, diz que Timóteo deveria ser o quê? Um bom soldado. No fim dos anos 80, no começo dos anos 90, as igrejas cantavam com muita frequência temas dessa natureza, dizendo que faziam parte do exército de Cristo, ou do exército de Deus, que eram soldados de Jesus. Quantos aqui se lembram? Deixa eu ver. Isso revela a sua idade. Mas depois de uns tempos não se canta mais isso. Canta algumas coisas do tipo: eu quero ser como criança. Será que não estamos esquecendo que viver como um seguidor de Jesus é viver num campo de batalhas? Quando nos esquecemos disso, a vida parece totalmente desprovida de propósito, ou como se Deus estivesse magoado conosco, porque não queremos enfrentar lutas, não queremos enfrentar dificuldades, queremos que viver em igreja seja um passeio num parque de diversões, queremos que a nossa experiência de vida seja tão tranquila como deitar num colchão de espuma e tranquilamente navegar pelas águas sossegadas do universo. Não, viver é lutar, servir a Jesus é lutar, servir a Cristo é lutar, é estar numa batalha. E você que está aqui nessa noite, certamente está envolvido em alguma luta. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Talvez a sua luta seja de saúde. Há pessoas aqui nessa noite que estão enfrentando problemas de saúde, lutando com isso. E você pensa, por quê? Por que nós lutamos? Porque esse lado da eternidade é um campo de batalhas. Outros estão aqui nessa noite enfrentando problemas de ordem familiar. Eu sei, nós podemos cantar, nós louvamos a Deus, nós entregamos nossas ofertas, fazemos nossas orações, mas Deus sabe o que você está enfrentando, ou que luta você está vivendo no seu casamento, o limiar onde você se encontra. E você pensa, Deus se esqueceu de mim? Não, Deus não se esqueceu de você, apenas que desse lado da eternidade nós estamos em guerra. Outros estão enfrentando lutas na área econômica, financeira. Eu disse ao pastor Fábio que desejava chegar um pouquinho mais cedo aqui, para conversarmos um pouco, saber mais sobre a igreja, bater um papo com vocês, mas no caminho da Dutra, filas e filas e filas de caminhões, de gente que está angustiada. Alguns estão no limiar do desespero, sem saber como vão resolver os seus problemas econômicos. Ah, meus queridos, mas nós temos um Deus que se importa conosco. Amém. Nós estamos numa batalha, mas assim como o povo de Israel, nós oramos, nós clamamos antes dessa batalha. Vocês estão comemorando 20 anos hoje, porque muita gente orou, batalhou, lutou, para que esse dia que chegasse. E nós devemos continuar, com a graça de Deus, lutando em oração, perseverando na fé, para passar esse bastão a outra geração que continuará elevando o nome do único Deus dos céus, o Deus de Jacó. Veja como diz o texto, versículo 1: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. É uma coisa curiosa que nós não sabemos qual é a pronúncia exata do nome de Deus. Nós não sabemos, os teólogos, os estudiosos não sabem qual é a pronúncia exata. Nós sabemos que o nome de Deus é composto por 4 letras consoantes em hebraico: Yud-He, Vav-He. Fazendo uso de anglicismos, que é a mistura de outras palavras, como por exemplo Adonai, e apanhando as vogais,
chegou-se a Yahvé, a Jeová. Mas embora nós não saibamos qual a pronúncia correta, nós sabemos o que o nome significa. E o nome significa: eu sou o que sou. Eu sou aquele que não depende de ninguém para existir. Eu sou o que sou. E numa outra declinação da língua hebraica, significa: eu sou o que mostrarei ser. Algumas vezes na Bíblia Deus se apresenta como: eu sou o Senhor, a tua paz. Ele se mostra ser a paz quando nós precisamos. Outras vezes Deus se apresenta como: eu sou a tua cura. Outras vezes Deus se apresenta como: eu sou a tua justiça. Às vezes estamos lutando com questões, desejando a justiça dos homens que não vem. E dentro de nós podemos ouvir o ecoar do som do nome de Deus: eu sou a tua justiça. Eu sou o teu provedor. Todas essas são variações do nome de Deus, do Deus que diz: eu sou o que eu mostrarei ser. E nessa oração, o povo de Deus se reúne pedindo pelo rei, para que nessa cadeia de comando em que Deus é o rei dos reis, e o ungido, o rei local, o representa teocraticamente, que o nome do Deus de Jacó, Yahvé, o Senhor na nossa tradução, no hebraico Yahvé, esteja sobre você, o Deus que mostra ser quem Ele é. Às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente chega abatido, mas lembre-se que se somos de Deus, Ele vai nos mostrar quem Ele é. Do versículo 1 ao 3, nós poderíamos sintetizar em 2 pontos importantes. Há muito assunto aqui, mas vamos sintetizar por aqui mesmo. O Senhor responde na tribulação, e o Senhor socorre. O Senhor responde na tribulação e o Senhor socorre. A escritora Susan Lenskis, em 1995, quando houve um atentado nos Estados Unidos, ela orou. Vocês lembram? Foi em Oklahoma. Ela orou e disse: Deus, eu gostaria de fazer a diferença nesse dia de angústia. Mas ela não sabia o que poderia fazer. Como se envolver naquilo? 2 horas depois de ter orado, o telefone toca. E era uma pessoa daquela região pedindo se ela poderia doar alguns dos seus livros, para oferecer conforto e consolo às pessoas que tinham perdido familiares ali. Ela ligou para o editor, e o editor doou milhares de livros para socorrer aquela pessoa. Deus, Ele responde orações. Nós, meus queridos, não estamos envolvidos num tipo de fé humanista, behaviorista, em que nós acreditamos apenas em mudanças de comportamento daquilo que o homem pode fazer. Há um limite. Nós somos seres responsáveis, é claro que sim, mas há um limite. E quando nós chegamos no nosso limite na batalha, é hora de clamar a Deus e ver o que Deus pode fazer. Como podemos orar? Um amigo meu me disse que um dia um jovenzinho perguntou: pastor, como eu posso aprender a orar? Nós não podemos fazer isso, seria bullying aqui. O pastor pegou o menino e enfiou a cabeça dele embaixo d'água. E o menino ficou desesperado, se batendo de todo jeito, tentando sair dali, e o pastor soltou. Quando soltou, o menino: pastor, está querendo me matar? Ele falou: o dia que você orar do jeito que você buscou oxigênio, você vai estar orando bem. Nós não vamos ser tão radicais aqui nesse culto. E talvez a resposta que você vai receber de Deus quando clamar a Deus não seja tão extraordinária como da escritora Susan.
Talvez o telefone não vai tocar imediatamente. Mas seja como for, meus queridos irmãos, quando nós somos povo de Deus e clamamos a Deus, Ele responde às nossas orações. C.S. Lewis costumava dizer que o sofrimento é o megafone de Deus, que nos chama, que nos convida a nos aproximarmos dEle. Talvez você esteja vivendo nesse momento em que os seus recursos acabaram, está olhando para alguma situação da sua família, da sua casa ou da sua vida. Clame a Deus como quem está buscando ar para respirar, e tenha absoluta certeza que você vai encontrar o Senhor. Terceiro, dos versículos 6 ao 9, nós encontramos que Deus é o nosso sustentador. Há uma confiança, o povo expressa a sua confiança no Senhor, porque Ele é totalmente suficiente. E há aqui uma confissão. Veja como diz o salmista: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá lá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Note isso, agora sei, mas não sabia antes. Ele não sabia antes que Deus era tudo isso. Há algumas coisas a respeito de Deus e do relacionamento com Deus que nós só descobrimos quando clamamos a Deus, quando conversamos com Deus, quando oramos a Deus. Eu temo e peço a Deus que me ajude, que a nossa fé nunca seja uma fé meramente social, que seja apenas um código moral, uma etiqueta, mas que a cada dia desejemos conhecer a Deus e falar com Deus e orar a Deus. Eu cresci num ambiente muito difícil. Meu pai era um homem viciado em álcool e se tornou uma pessoa muito violenta, e eu orava tantas vezes pelo meu pai, pedindo a Deus que mudasse a vida dele. Aquilo me trazia uma angústia tão grande. Logo no início da minha fé, quando me converti com 14 anos de idade, eu me lembro que uma vez, voltando da igreja, eu encontrei com meu pai. Ele estava tão embriagado, eu não pude me conter. Eu me lembro que eu entrei numa mata próxima de casa, sentei ali e chorava. Eu não conseguia nem dizer palavras, eu chorava. Eu pensava: Deus, o que está acontecendo? Parece que quanto mais eu estou orando, as coisas estão piorando e nada se resolve. Me ajude, Deus, me ajude. Eu não ouvi uma voz do céu, eu não tive uma visão, mas eu tive uma profunda convicção, meus queridos, naquele dia, que se não fosse pelo sofrimento que eu estava enfrentando, eu não estaria ali procurando o meu Deus e o meu Salvador com o coração contrito na presença dEle. Mas naquele momento de luta, de lágrima, de angústia, eu me levantei recobrado, refeito, como quem pode dizer: agora eu sei que o Senhor salva, agora eu sei que o Senhor responde do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Esta convicção não é transferida de pessoa para pessoa, essa convicção nasce lá, quando você, em silêncio ou em lágrimas, pede a Deus a sua doce presença. E naquela hora nós descobrimos essa convicção: agora eu sei, agora eu experimentei, agora isso faz parte da minha vida. Eu sei que o Senhor salva. Algo curioso, doutora Karen Bolan, John Hopkins, fez uma pesquisa, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi que eu não sou o único. Ela fez uma pesquisa sobre as coisas que as pessoas mais esquecem. Quantos são esquecidos aqui? Deixa eu ver. Alguns. Bem-vindo ao meu time. Olha só, 83% das pessoas esquecem nomes. Para nós, pastor, é um desafio, não é? Aí nós transformamos todo mundo em querido irmão e querida irmã. Mas tudo bem que você também pode nos chamar de querido pastor, não tem problema. 83% das pessoas esquecem nomes. 60% das pessoas esquecem onde deixaram alguma coisa.
Então você que nunca lembra onde deixou a chave do carro, não está com Alzheimer, porque um número grande de pessoas passa por isso. 57% das pessoas esquecem o número de telefone. Olha, com o advento dos smartphones, nós estamos ficando burrofones, não estamos? Eu não lembro o número da minha casa. Qual é o número da sua casa? Fala um momento, por favor. Parece que eu invadi a casa de alguém, não sei o número de casa. 53% das pessoas esquecem palavras. Como diz aquilo? Como é que é mesmo? É o seu caso? É. Eu tenho que contar essa para vocês. A Julie, ela melhorou muito, mas ela tinha essa dificuldade com os nomes. E quando nós começamos a namorar, eu estava na casa dos pais dela e íamos para um almoço na casa da irmã, a Rebeca. E a Julie está no telefone falando com a irmã. Então eu não ouvia a conversa, mas eu ouvia só a Julie dizendo: não, eu estou aqui com o Leôncio, e daqui a pouco eu vou. Ela falou: não é com o Leôncio, é com o Leonardo, eu estou aqui com o Leonardo. Eu falei: Leôncio? Leonardo? Aí ela virou para mim e disse assim: como que é teu nome mesmo? Mas hoje eu sei que ela faz parte desse pequeno grupo aqui de 83%. Outras pessoas, 49%, esquecem o que foi dito. Acontece, por exemplo, os pregadores, às vezes, o que eu estava dizendo, mas esquece. É um número alto. 42% das pessoas esquecem rostos. E é terrível. A pessoa diz assim: lembra de mim? Olha, o branco dos seus olhos realmente não me é estranho. Mas normal. E 38% da população, 38% esquece se fez ou não fez alguma coisa. Quer ver? Será que eu tranquei a porta de casa? Não é? O carro, será que eu liguei o alarme? Olha, é altíssimo, 38%. Mas o que me faz pensar é que com muita frequência nós esquecemos que o Senhor salva. E nós nos angustiamos. E como um crente em Jesus, quantas vezes eu estive lá? Esquecido de que é Ele quem me salva. Quantas vezes, como um líder ou um pastor, olhando as dificuldades, eu esqueci que é o Senhor quem nos salva. A nossa igreja mesmo recentemente passou por um processo insano, e eu louvo a Deus por aquela igreja. Para me aguentar tem que ter uma turma muito boa lá, que foi mudar de um bairro da cidade de fácil acesso para Serra do Itapetí. Quando vocês nos visitarem em Talcovite, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E nós tínhamos que levantar um valor financeiro alto em pouco tempo. E os irmãos confiaram, oraram, mas quando chegava o dia de pagar as contas, pastor, me ligavam e falavam: alô, é o pastor Leandro? Eu falava: depende. Quem gostaria? Não, é porque hoje tem que pagar 50 mil, 60 mil, 80 mil. E uma vez, eu me recordo, eu tive uma reunião com um grupo de irmãos de angolanos, que são alunos da nossa faculdade teológica em Angola. Eles vieram para conversar comigo, tivemos um almoço, e logo depois que eu saí do almoço, o telefone tocou, e era uma conta que precisávamos pagar até as 17 horas, e eu passei tão mal, a minha perna ficou mole, eu comecei a ter ânsia de vômito, e eu lembrei que eu tinha visto alguém que respirava dentro do saquinho, sabe? Eu peguei o saco de lixo do carro, nada, e eu comecei a falar: Deus, eu não sei o que fazer, faltam poucas horas. Eu liguei para o nosso tesoureiro, falei: pastor, a campanha não atingiu o valor ainda. Mas quem salva? É o Senhor. Eu digo a vocês que quando chegou o horário de pagarmos aquela conta, nós pagamos aquela conta. Algumas vezes nós esquecemos que é o Senhor quem salva. Ah, Deus bom e Deus maravilhoso. Ele é suficiente, Ele é tão suficiente que nos versículos 7 e 8 deste Salmo,
O texto diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. 20 anos de PIB em pé é porque Deus está com vocês. E Deus continuará conosco. Versículo 4, aliás, o último ponto, a dependência. Versículo 9 diz: ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Esse último versículo, ele tem sido objeto de disputa pelos críticos da área de tradução. E se você tem várias traduções, você vai ver que ele é vertido de maneira diferente. Mas eu não vou gastar o nosso tempo discutindo aqui qual a opção mais viável. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. O ponto central do texto é que não há vitória sem a intervenção do único e verdadeiro Deus, o Senhor. Esse é o ponto. As variantes das traduções são menos relevantes para o nosso interesse nessa noite. O povo de Israel sabia: não há outro Deus, não existe politeísmo, não há enoteísmo, não é que o nosso Deus é melhor que os outros deuses. Eles sabiam do seguinte: a vitória só vem de um único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor. E é aí que estribamos toda a nossa segurança. O que deveríamos esperar da vida? Somos um exército? Somos soldados? Então, meus queridos, devemos estar prontos para as lutas. Coisas tão pequenas nos roubam a nossa paz e a nossa alegria, mas nós somos um exército e devemos estar prontos para a nossa luta. Devemos abraçar em fé, sabendo que quem nos dará a vitória é o nosso Senhor. Você crê nisso? Eu quero fechar com uma história que me sensibilizou bastante nos últimos dias, muito simples, mas extremamente poderosa para criar uma imagem do que Deus pode fazer por nós. Esse homem contratou um guia, e esse guia estava levando ele numa região de muitos penhascos, levando por trilhas apertadas e difíceis. E num determinado momento eles chegaram numa grande penha, mas não tinha mais acesso. E o homem olhou e viu o precipício debaixo ali dos seus pés. O guia segurou fortemente com uma mão em um lado da rocha e apoiou o seu braço e disse para o homem: pode apoiar o seu pé no meu braço e subir para cima dessa rocha, e depois eu continuo guiando você. O homem olhou para baixo do desfiladeiro, terrível abismo, e o braço do guia. E o guia disse: não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Esse braço aqui nunca perdeu ninguém. E esse braço aqui não vai perder você. Não é essa uma ótima ilustração do nosso Deus? Quando a gente olha e não vê mais caminho nenhum, e Ele põe o braço dele e diz: pode ir em frente, porque esse braço divino nunca perdeu ninguém, e esse braço divino não vai perder você. Vamos orar.